de hoje é Fazendo discípulos à imagem de Cristo. Eu quero começar falando sobre a época que eu converti. Logo depois que eu converti, talvez 6 meses depois da minha conversão, eu comecei a liderar uma célula. E quando eu comecei a liderar aquela célula, o Josmar fazia parte dessa célula. Cadê o Josmar? Está lá atrás, né? O Josmar está lá atrás. Isso foi 97, 98, né? Eu tinha convertido em 97, 98. Eu já comecei a liderar uma célula. Na época a gente chamava de grupo familiar. E foi um período muito legal, que eu aprendi muito. Foi um período bacana. Mas eu cobrava excessivamente desses meus discípulos, que não eram muitos. Eram, acho que, 6 ou 7 irmãos. Eu discipulava esses irmãos e eu era extremamente rígido com eles, duro. Mas por que eu era assim? Porque para mim eles não podiam faltar culto, eles não podiam faltar célula, eles não podiam faltar oração, eles não podiam faltar nada. Eu estava em cima e como eu estava sempre na oração, sempre no culto, eu estava em todas as programações da igreja, eu achava que todo mundo tinha que ser como eu era. Mas cada um no evangelho ele dá uma resposta de forma diferente. Mas eu era muito duro. Quando eles faltavam, às vezes eu reunia com eles ali, e eu batia, e eu falava muitas coisas. Mas eu, por outro lado também, eu estava junto com eles, eu os amava. E graças a Deus, na época, eu não perdi nenhum. Mas por que eu era daquele jeito? Por que eu era duro com esses irmãos? Por que em alguns momentos eu era até tirano com eles? Porque quando você é inseguro, você tenta liderar pela tirania. Quem tem unção não precisa disso. Quem tem unção lidera porque tem unção, porque tem vida de Deus, porque tem amor fluindo. E as pessoas querem segui-la automaticamente. Você não precisa forçar. Mas quando você é tirano, quando você não tem segurança, quando você é imaturo, você quer impor a sua autoridade sobre as pessoas. E aí isso se torna um grande problema, porque nós não vemos na Bíblia líderes liderando através de tirania, líderes de Deus. Você vai ver na Bíblia outros líderes que foram tiranos porque também eram imaturos. Então, quando nós tentamos fazer algo espiritual de forma natural, tudo que vai, em algum momento isso vai dar errado. Você pode até liderar sendo tirano com as pessoas, mas isso não vai durar muito tempo, porque elas vão deixar você. Elas vão te abandonar. Porque o que as pessoas querem é realmente ver uma referência de Deus. Alguém que seja de Deus e se torne para ela uma referência para que ela possa seguir. Então nós precisamos tomar muito cuidado, eu digo aqui nós os líderes, para não ultrapassarmos o limite da autoridade que o Senhor nos deu. Porque o Senhor nos deu autoridade, amém? Mas nós não podemos ultrapassar o limite com a autoridade que o Senhor nos deu. E muitas vezes as pessoas, os líderes ou pastores, líderes religiosos, eles acabam ultrapassando um pouco o limite. Eu me lembro na época que eu converti algumas coisas, com o tempo foram se ajustando. Mas nós tínhamos também uma ideia errada de autoridade. A gente achava que as pessoas que a gente liderava tinham que fazer favores pessoais para nós. Tinha que lavar o carro, Eu nunca exigi isso dos meus discípulos na minha época, eu não tinha carro. Mas se eu tivesse, talvez teria exigido. Eu não sei. Mas isso era comum. Favor pessoal. E nós não podemos confundir as coisas. Nós temos uma ligação espiritual, amém? Não significa que você não possa servir o seu líder ou o seu pastor, não é isso. Mas isso tem que ser voluntário e não imposto. Eu não impunho esse tipo de coisa, nunca pedi ninguém para arrumar a minha casa. Mas às vezes, eu já cheguei na minha casa e o discípulo tinha arrumado a minha casa. Eu estava trabalhando, ele chegou e tinha arrumado. Mas eu não tinha pedido para ele fazer. Porque isso é ultrapassar um limite. Nós precisamos ter uma liderança espiritual. Nós precisamos ser como Jesus foi. Jesus é o nosso modelo principal. E se você está sendo tirano na sua liderança, na sua célula, com as suas ovelhas, você tem que tomar cuidado, porque elas vão deixar você. Em algum momento elas não vão resistir, vão falar, eu vou embora, porque
eu não consigo caminhar com uma pessoa que fica só impondo regras e leis para mim o tempo inteiro, que fica o tempo inteiro me vigiando. Irmãos, controlar pessoas é a coisa mais difícil que existe. Não tem como. Ou você lidera por influência, ou então você vai falhar. Porque nós não vamos conseguir liderar as pessoas controlando a vida delas e determinando o que elas têm que fazer ou deixar de fazer. Isso é impossível. Nem Deus faz isso conosco. Nem Deus impede as pessoas de fazer coisas erradas ou pecar. Quanto mais você. Agora, se você é um exemplo no que você faz, vai ter pessoas que querem te seguir você. Você vai se tornar um modelo. E isso vai multiplicar. Então, existe, na verdade, uma via dupla aí. Existe a parte do discipulador que muitas vezes ultrapassa o limite, mas em muitos casos o discipulador não ultrapassa o limite, ou o líder não ultrapassa o limite, mas o discípulo, ele ultrapassa o limite. O discípulo, ele é alguém duro, ele é alguém submisso, ele é alguém que não aceita o que o líder fala, ele não aceita o que a sua liderança fala. Isso é muito ruim também. Porque todos nós precisamos de alguém que fala na nossa vida. Você precisa de um discipulador. Os grandes homens de Deus da Bíblia, você vê que eles tiveram alguém que falava na vida deles. Você vê que Timóteo era um discípulo de Paulo, você vê que Josué era discípulo de Moisés, então toda a Bíblia, Eliseu era discípulo de Elias. Então você vê na Bíblia sempre alguém que era mais espiritual, discipulando alguém que era menos espiritual. Você precisa de alguém que está com você, que ora por você, que vai repreender você, exortar você no momento que for preciso. Isso é importante. Por mais que você ache que você é autossuficiente ou maduro o suficiente para caminhar sozinho, eu te digo, ninguém é. Ninguém. O dia que vem o dia mau, meu irmão, nós temos que recorrer a alguém que é mais experiente, mais de Deus. Nós temos que recorrer às nossas lideranças. Eu queria pedir que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Vamos ler até o 8. Eu quero que você entenda que o discipulado, ele é espiritual. Repita comigo, o discipulado é espiritual e não natural. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez o seu discipulador, ele não vai ser o seu melhor amigo, e nem espere isso dele. Pode ser. Mas talvez nem amigo seu, o seu discipulador vai ser, o seu líder vai ser. Quando eu falo discipulador aqui, entenda-se a pessoa que lidera você, ok? O seu discipulador direto ali, porque aqui nós temos o líder e temos o discipulador. Mas quando eu falo discipulador, eu estou falando do seu líder, que lidera você. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? É que o discipulado, ele precisa ser algo que vai além das emoções. Eu sei que nós, sul-americanos, nós somos muito emotivos. E nós gostamos muito dessas questões emocionais. Mas o discipulado pode ter isso, mas não é isso. Porque ele é espiritual. O que você quer dizer com isso, pastor? É que Deus, ele une pessoas com um propósito. É isso que eu quero dizer. E pode ser que você nem seja amigo do seu líder. Você nem seja amigo do seu discipulador. Porém, vocês conseguem caminhar junto e bem. Nós já perdemos pessoas aqui da igreja porque ela não soube distinguir o seu líder com o seu amigo. Ela achava que tinha que ser as duas coisas na mesma pessoa. Pode ser que você seja amigo, mas pode ser que não. Eu fiquei 13 anos caminhando com um pastor que eu nunca fui amigo dele. Quando eu digo amigo, de sair com ele, de frequentar a casa, fora de expediente de igreja. Não era amigo, mas caminhei com ele 13 anos e foi bênção para mim e creio que foi bênção para ele também. Mas eu não fui amigo do meu pastor antigo, do pastor Heber. Não era amigo dele. Não era. Nós tínhamos níveis sociais muito diferentes, isso talvez atrapalhou um pouco. Porque ele tinha dinheiro e você não tinha. Não era só por isso, mas isso também a amizade também tem a ver com isso. A pessoa quer ir para um lugar que você não pode ir, você fica constrangido. Não por causa dele, mas por minha causa. Então é totalmente possível você entender que o seu discipulado é espiritual e caminhar com uma pessoa sem ser amigo dela. Mas nós perdemos uma pessoa aqui. Porque no dia do aniversário dela, a discipuladora até mandou os parabéns. Mas ela falou, você mandou os parabéns, mas você não publicou nenhuma foto minha com você. Deixa eu te falar uma coisa, essa não é a função do seu discipulador, do seu líder.
Nem dar os parabéns, olha, isso é natural. Ainda que eu acho que o discipulador poderia fazer. Mas te dar os parabéns é só algo natural. O que ele tem que fazer mesmo, o que importa, é ele orar por você. Isso é o que mais importa, porque isso tem um valor eterno. Te dar os parabéns é legal, é bacana. É legal você ter um líder, uma célula que se importa com você, claro. Que te dá os parabéns, que faz até um bolo de aniversário, que canta parabéns para você, tudo isso é bacana. É legal. Mas eu, sinceramente, não espero isso da igreja, que a resposta que eu espero de vocês é bem diferente de me dar os parabéns no dia do meu aniversário. A resposta que eu espero de vocês é: eu quero liderar uma célula. Eu quero pregar no encontro. Eu quero subir no púlpito mais vezes, como o Tiago falou. É melhor você puxar do que você ter que empurrar, é mais fácil. É isso que eu espero. Essa resposta como pastor que eu espero de você. Pastor, você, olha, hoje é meu aniversário, você nem me deu os parabéns. Né, Raniele? Cadê a Raniele? Parabéns, Raniele. Não fica chateada, não. Você nem me deu os parabéns, tá vendo? Ó, que eu sei. Eu sou bem informado de pessoas que fazem aniversário aqui. Com certeza, muitos outros falam, do meu ele não lembrou. Me perdoa, irmão, porque realmente eu não lembro mesmo. Realmente eu não lembro mesmo. Mas eu quero que você saiba que o meu chamado não é esse. Não é lembrar o seu aniversário. Ainda que talvez eu vou te dar os parabéns, vai ser legal, bacana. Mas eu oro por você, não tenha dúvida disso. Eu oro por essa igreja. Isso é eterno. E é nisso que nós temos que pensar. É disso que nós temos que nos importar. Orar pelas pessoas, estar com elas no momento que elas também precisam. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz: por esta razão, pois, te amoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Isso aqui é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. E a ocasião aqui é que Paulo estava preso. Ele não iria mais sair da prisão. Aliás, ele iria sair da prisão para a morte. Depois disso aqui, Paulo morreu. Mas ele faz uma exortação a Timóteo. Olha o verso 6. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Então perceba que o discipulado ele é algo espiritual. Em algum momento, os presbíteros de alguma das igrejas em que Paulo fundou, impuseram as mãos sobre Timóteo. E transferiram a unção para ele. Então a unção ela pode ser transferida de um irmão para o outro. Mas depende, não é automático que isso vai acontecer. Eu vou impor as mãos, vai ser algo mágico e agora, a partir de agora, essa pessoa vai começar a ter uma unção grande, vai ter... Não é assim que acontece, porque com Timóteo não aconteceu isso. Paulo teve que exortar Timóteo. Timóteo, o que aconteceu? Nós impusemos as mãos sobre você, você recebeu uma unção. Reaviva esse dom que está em você. Você percebe que Timóteo aqui, em algum momento, ele se escandalizou, e parece que foi exatamente com a prisão de Paulo. Talvez Timóteo pensou, peraí, mas alguém de Deus como Paulo está na cadeia, o que vai ser de mim também, se eu for um homem de Deus? Mas Paulo na cadeia em Roma, ele estava em Roma aqui. Ele escreve uma carta para Timóteo e fala, reaviva o dom que está em você. Porque você se esqueceu do chamado que você tem. Você se esqueceu dos seus dons. Você deixou de servir a Deus. De testemunhar a respeito das coisas que o Senhor fez. Não se envergonhe do Evangelho, nem de mim que sou encarcerado. Foi isso que Paulo falou para ele. Então perceba que o discipulado é algo extremamente espiritual. É espiritual. Ele não é simplesmente algo natural. Então se o seu discipulador esqueceu do seu aniversário, mas ele está orando por você... Glória a Deus por isso. Pastor, mas quando alguém esquece o aniversário da gente, não é porque é falta de amor, não? Não, nem sempre. Nossa vida é tão corrida hoje, é difícil. Com certeza, em algum momento, você esqueceu o aniversário de alguém importante também, e isso não foi bom. E não é porque você não ama. Às vezes nós estamos num dia difícil, numa semana difícil, muita pressão. Nós precisamos considerar isso, amém, irmãos? Mas tem que ser espiritual, não natural. Agora, aqui em 1 Timóteo capítulo
Vamos ler primeiro Filipenses, capítulo 4, verso 9. Filipenses, capítulo 4, verso 9. Filipenses, capítulo 4, verso 9, diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Perceba que a unção ela pode ser transmitida. Olha o que Paulo falou. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então Paulo, o que Paulo está falando? Olha aqui, olha para mim, Filipenses, porque eu sou um modelo. Eu sou um modelo para vocês, porém, para você receber a unção que foi transferida de alguém, você precisa praticar essas coisas que está escrito aqui. Olha o que Paulo falou, ó. O que também aprendestes e recebestes. Então, primeiro você tem que aprender algo com alguém. Depois você precisa de coração receber, porque tem pessoas que recebem o ensinamento aqui, eu estou aqui ensinando, que aprende o que eu estou ensinando, mas não recebe de coração. Ah, não acredito que isso está acontecendo com o pastor. Não acredito que isso aqui é mentira. Ah, eu não acredito nisso. Então, o que é o verdadeiro discipulado? É você aprender e receber, como está escrito aqui. E ouvistes e vistes em mim. Então, nós temos que olhar para alguém que é um modelo de Deus para nós. Nós precisamos olhar para alguém que é um modelo para nós. Paulo não está falando aqui que eles tinham que olhar diretamente para Cristo. Ainda que Cristo é o nosso modelo principal. Porém, Deus vai usar pessoas na terra para se tornar um modelo para nós. Você precisa entender isso. Tem pessoas na terra que se parecem com Jesus. Quando eu digo que se parece com Jesus, não estou falando que tem um nível de santidade de unção que Jesus tinha, não. Não é isso. Mas tem pessoas que elas têm dons, elas manifestam dons, elas são amorosas, elas são santas, elas manifestam o caráter de Cristo aqui na terra. E nós precisamos olhar para essas pessoas. Você precisa olhar para pessoas assim, que são modelo para nós. E Paulo ensinou isso, que é discipulado. Olha só, isso praticai. Então não adianta você receber a imposição de mãos de ninguém, se você não estiver disposto a aprender, a receber, a ouvir e a praticar. Porque isso só vai acontecer de fluir a unção de Deus na sua vida, se você de fato aprender, se você de fato ouvir, se você receber aquilo que você está aprendendo, e se você praticar, colocar em prática, aí sim, Deus vai poder te usar. Não é algo automático que acontece. Olha, o pastor fulano impôs as mãos sobre mim, e ele falou que eu vou ter a unção que ele tem. Não vai ser automático. Isso depende de um posicionamento seu. Isso depende de você receber de coração, de você treinar, de você aprender, de você saber ouvir e de você praticar isso. É o que Paulo falou aqui. Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 e 15. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Olha o que diz aqui. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. De novo ele fala com Timóteo aqui, com o discípulo dele. Então não seja negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a imposição de mãos do presbitério. Então ele tinha recebido uma unção, mas ele estava preso, ele estava sendo negligente. Timóteo ele foi pastor da igreja de Éfeso, um homem poderoso, mas em algum momento ele perdeu o rumo. E Paulo então tem que escrever para Timóteo, para que ele volte para a rota novamente. Se você está fora de rota, você precisa voltar para a rota. Pastor, eu tenho uma unção que está sobre mim porque alguém orou comigo. Amém, glória a Deus por isso. Mas o que você está fazendo agora? A partir desse momento que alguém orou com você, que transmitiu uma unção para você, o que você está fazendo?
Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você. Então entenda, o discipulado ele é espiritual. Repita comigo, o discipulado é espiritual e não natural. Repita comigo, se alguém esquecer o meu aniversário, não vou terminar não. Não sai da igreja porque alguém não postou uma foto com você. Realmente eu sou ruim com postagens. Não esperes de mim não. Amém, meus irmãos? Terceiro, eu sei que eu não falei qual que é o primeiro nem o segundo, mas ele está embutido no que eu falei. Está aí. O discipulado é espiritual e o discipulado pode ser transferido. Ponto 1 e ponto 2. 3. A autoridade não se conquista com o título, mas sendo modelo. Você quer ser autoridade? Então você tem que ser o modelo. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. 1 Reis, capítulo 12, verso 1. Quem achou, diga achei. Diz assim, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu, ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? Eles disseram, se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e o serviam. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás a este povo, que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo, voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Você vê o que é um líder imaturo? Um líder que não tem maturidade, ele precisa liderar pela força. Uma pessoa que não tem unção de Deus, que não tem vida de Deus, que não tem amor pelas pessoas e que não tem fé, ele vai impor um jugo pesado sobre as pessoas, porque é só isso que ele sabe fazer. Não tenha dúvida, irmãos, que pastores que estão o tempo inteiro batendo na igreja, ele tem um problema. Qual é o problema dele? Imaturidade. Eu sempre falo, pastor que sobe no púlpito só para bater na igreja, ele não tem revelação, ele não tem vida com Deus. Não é que a igreja não deva ser exortada, tem que ser. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Líderes precisam liderar
porque tem unção de Deus. Eles precisam liderar porque eles têm uma experiência com Deus. Porque eles têm o amor de Deus. Agora você vê aqui, Salomão tinha morrido, Roboão se torna o rei. Ele vai então até os anciãos. Aqueles homens que aconselhavam seus pais. Porque Jeroboão tinha ido até ele e tinha pedido para que tirasse um pouco o jugo pesado que estava sobre o povo. E aí ele foi aconselhado. E o mais interessante é que aqueles anciãos falaram para ele o seguinte: olha só, Roboão, se você tirar o jugo pesado e você responder mansamente a esse povo, e se você os servir, então deixa eu te falar uma coisa. Você quer ter autoridade sobre as pessoas? Sirva-os. Não imponha, sirva. Eu não estou falando aqui que líder e pastor ou discipulador não tem que se posicionar em determinados momentos. Isso não é autoritarismo. Quando eu tenho que me posicionar aqui, eu me posiciono, meu irmão. Eu não tenho nenhum problema com isso, não só aqui, em qualquer lugar. Quando eu tenho que me posicionar em Deus, eu me posiciono. Pode ser em qualquer lugar, eu me posiciono. Mas eu estou falando de pessoas que querem impor um autoritarismo. Porque quando você precisa impor, já não é mais autoridade, é autoritarismo. As pessoas precisam te seguir voluntariamente, isso é discipulado. E não por uma imposição. Mas a resposta de Roboão foi muito imatura. Foi muito ruim. Ele disse, olha, o menor dedo meu é mais grosso que os lombos do meu pai. Eu vou impor um jugo muito mais pesado. Mas pessoas imaturas é assim que elas agem. Pessoas imaturas elas precisam impor porque elas não têm autoridade. Então, se você não tem autoridade, você tem que impor. Esses ditadores que tem por eles não têm autoridade sobre o povo. Você vê lá na Coreia do Norte, todo mundo chora a hora que o dono do país passa, né? Porque ele é o dono do país. Todo mundo chora, mas é tudo mentira. Tudo mentira. Eles detestam ele, mas não pode fazer nada. Senão morre. Qualquer coisa que falar contra ele vai morrer. Olha aqui o versículo 7. Eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo. O que acontece quando você se torna servo do povo? E o servires atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. O que ele quiser é o seguinte, sirva a eles, que eles nunca vão te abandonar, nunca mais. Esse é o princípio do discipulado. E Jesus disse isso. Os discípulos de Jesus, às vezes, eles tinham umas brigas entre eles, mas era normal, porque eram 12 homens que estavam ali, às vezes estavam longe da família, longe dos pais, né, andando de uma cidade para outra, um sol quente, e eles brigavam com frequência. E um dia eles brigaram para saber quem seria o maior, quem ia sentar à direita. E estava aquela briga, não, eu que sou mais perto de Jesus, não, eu que deito a cabeça no colo de Jesus, não, eu que fiz tal coisa por Jesus. E estava aquela confusão ali. Jesus chamou e falou assim, olha, você quer saber de uma coisa? Deixa eu te falar aqui, como é que funciona o reino de Deus? O maior no reino de Deus seja aquele que serve aqui. Vocês estão querendo ser grande, mas vocês estão pegando o caminho errado. Você tem que servir, aquele que serve o seu irmão. O que Jesus estava dizendo não era servir ele propriamente. Mas aquele discípulo que estava servindo o outro discípulo, esse seria maior no reino dos céus. Pastor, de onde vem a nossa autoridade? A nossa autoridade vem do nosso caráter. A nossa autoridade vem da nossa santidade. A nossa autoridade vem do amor que nós temos pelas pessoas. A unção que temos. E tudo isso tem a ver com vida com Deus. É dali que nasce a nossa autoridade. Se as pessoas não veem isso em você, elas não vão ficar com você. Você precisa ter unção para que as pessoas queiram seguir você. Eu te pergunto, o que sai de dentro de você quando você fala? Eu não estou falando só na hora que nós estamos na igreja, não. É quando você sai com alguém. O que está saindo, irmãos? A coisa que eu mais gosto é quando alguém vem compartilhar uma palavra comigo. Fala, olha o que Deus falou comigo aqui. Nós precisamos ter isso. Eu vejo muito pouco isso acontecer nessa igreja aqui. Mas sabe, quando nós éramos do Ministério Ouvir e Crer, isso era tão comum entre nós. Nós compartilhávamos a palavra uns com os outros. Não era somente o pastor que compartilhava no domingo. Mas entre nós também nós falávamos muito. Olha o que Deus falou comigo. Vem cá, irmão, e tal. Nós precisamos disso aqui. O que está faltando então, pastor? Está faltando ler a Bíblia, está faltando meditar na palavra de Deus, está faltando revelação da palavra. Nós precisamos fazer isso uns com os outros aqui. Vem compartilhar comigo, pastor, olha a palavra que Deus me deu aqui. Pastor, mas por que não tem isso? É porque as pessoas estão lendo pouca Bíblia.
Leiam mais, compartilhe com o seu discipulador, compartilhe com o seu líder. Talvez você está com uma palavra para ministrar na sua célula. Pastor, mas na célula ministra a palavra que foi ministrada domingo. Não é, isso é a regra, mas a regra também tem exceção. Às vezes você tem uma palavra boa, compartilhe com o seu líder. Fala com ele. Nós precisamos ser mais proféticos. Nós precisamos ler a Bíblia, compartilhar a palavra de Deus. Quando alguém chega até você, você tem que ter uma palavra de Deus para ela. Vem cá, abra a Bíblia. Ontem eu fui visitar um tio meu que sofreu um acidente. E foi bacana, porque a hora que ele me viu, a primeira coisa que ele fez foi confessar um pecado dele. Ele não é crente, né? Falei, meu bem, naquele momento ali eu fui o padre dele. Na hora que ele me viu, a primeira coisa que ele falou é confessar um pecado dele. Mas eu entendo ele, glória a Deus pelo posicionamento dele ali, porque ele ficou com medo de morrer e não confessar aquele pecado. Então eu fui o padre na vida dele ontem, eu fui padre por um dia. Ele confessou. Mas quando ele começou, eu falei, como é que o senhor está? Estou bem, eu não quero morrer com um pecado mortal. Eu falei para ele, mas o que o senhor acha que é um pecado mortal? E dali começou uma conversa, irmãos. Eu fui abrindo a Bíblia, citava um versículo e outro. Nós precisamos estar preparados para um momento como esse. Mas se você não conhece a Bíblia, você vai falar o quê? Só que tem uma coisa, eu saí de casa, eu não sabia nem o que falar, eu já sabia que eu ia pregar para ele, mas eu fui orando daqui até lá no Gol. Falei, Deus, me dá uma palavra para me dar para meu tio. É um tio que eu gosto dele demais, eu amo muito meu tio. Me dá uma palavra para eu dar para ele. Chega lá, e aí Deus me deu a oportunidade, irmãos, aí foi vindo versículo na minha mente, texto e tal, eu fui falando, evangelizando. Eu fiquei quase umas 3 horas lá com ele ontem. Foi fantástico. Mas nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos ter essa unção aqui. Não adianta você pensar que as pessoas vão ficar com você só porque você é carismático, que você é bom, porque não vai, as pessoas vão embora. Nós precisamos de unção. O carisma é algo importante, mas a palavra carisma na Bíblia é dom. Essa palavra carisma na Bíblia é dom. Então, nós precisamos ter o dom de Deus, nós precisamos discipular as pessoas com unção, vida com Deus, com propósito. A nossa vida ela tem um propósito aqui nessa terra. Agora, você percebe que esse rei, ele era um rei tirano. Então, a autoridade e tirania estão em lados opostos. Mas esse homem, ele tinha um sério problema, ele era muito imaturo. Veja o versículo 8 aí. Ele era inseguro. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e os servia. Então, olha só, a tirania ela procede da imaturidade das pessoas. Quem tem maturidade tem autoridade. Ele não precisa ser tirano com ninguém, não precisa obrigar ninguém a fazer nada. Olha o verso 9. Disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim que lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Qual que é o objetivo da tirania? O objetivo da tirania é o controle. Nós não fomos chamados para isso. O objetivo da tirania é o poder acima de qualquer coisa. Poder acima de tudo. Isso é uma tirania. Nós não podemos ser assim. Mas nós temos que ser modelo. Você tem que ser um exemplo. Nós lideramos não pela tirania, mas pelo exemplo. Nós precisamos ser exemplos para os nossos discípulos. Olha, não importa se seu discípulo tem amizade com outra pessoa aqui da igreja, ou com outra pessoa de outra igreja. Se você tem um sonho, ele vai seguir você. Você. Mas aprenda a liderar com a unção de Deus, não sendo tirano. Aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Esse é o estilo de liderança de Cristo. 1 Pedro 5:2, não? 1 Pedro capítulo 5, 2 e 3. Então preste atenção, a primeira coisa, pastoreai o rebanho de... Quê? Não é seu, não? Não é meu, não? O rebanho é de quem? É a primeira coisa que você tem que entender. Porque quando eu me tornei líder de célula, eu achava que eu era dono daqueles irmãos, dono do Josimar. Eu era dono, ele não podia fazer nada sem falar comigo. Nada. Tu tinha que falar comigo. Não era fácil, não. Você acha que era fácil ser crente há 20 anos atrás, né? Você tinha que aguentar eu. Pastoreai o rebanho de Deus. Você não vê na Bíblia nenhuma vez um pastor sendo dono das ovelhas. Ele era alguém contratado pelo dono, ele era um trabalhador, alguém que trabalhava para o dono, ou ele era alguém da família, mas ele mesmo não era dono. Pastoreai o rebanho de Deus. O que significa a palavra pastorear? Pastorear é dar pasto, no sentido literal. É dar comida, é alimentar a ovelha. Então, como é que eu faço isso? É sendo tirando, é impondo? Não, é dando comida para as pessoas. Mas que comida é essa? É a palavra de Deus. Quando o seu discípulo vem até você, você tem uma palavra de Deus para essa pessoa? Pastor, mas toda vez eu tenho que ter? Não estou dizendo que toda vez você tem que ter. Porque há situações que chegam aqui no meu gabinete que, sinceramente, eu não sei como resolver. Graças a Deus pelo meu discipulador que eu ligo para ele, ele me ajuda. Tem muita experiência com todo tipo de situação. Pastor, tem uma situação aqui que eu não dou conta de resolver, não. Me ajuda aí, eu não sei o que fazer, não sei o que falar. Irmãos, quantas vezes tem alguém falando um problema para mim ali? E dentro de mim aqui, ó, a pessoa não percebe não, que eu mantenho a aparência. Espírito Santo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei o que falar. Eu não tenho a resposta. Espírito Santo. Eu estou tremendo ali porque eu não sei o que falar. Mas a maioria das vezes eu sei porque eu conheço a Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Então pastorear é dar comida, é alimentar o rebanho. Então essa é a nossa função. Você tem que entender que o pastor ele tem a função de proteger o rebanho, de levar o rebanho para um lugar seguro, de levar o rebanho para um lugar que tem comida. Então essa é a função do pastor. O pastor ele protege o rebanho de ataques de lobo. E hoje tem muito lobo, especialmente na internet. Muito lobo. Tem pastor aí disfarçado de lobo, mas são muitos. Muitos, irmãos, que vai trazer comida estragada, vai te dar uma comida estragada, vai contaminar você. São pessoas legalistas, pastores legalistas, que se acham dono da verdade, que ficam julgando todos os outros pastores. Não, meu irmão. Nós não fomos chamados para ficar julgando uns aos outros, não. Vamos resolver o nosso problema como igreja Orvalho aqui. Porque tem. Ao invés de ficar apontando o erro dos outros, mas tem pastor aí, irmãos, está cheio de seguidor, legalista, falando mal de outros líderes espirituais. Isso é triste. Mas aqui está dizendo, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, que está entre vós. Não por constrangimento, não porque alguém te constrangeu a fazer. Mas espontaneamente, ou seja, de livre vontade. Como Deus quer, nem por sorte da ganância, não pelo dinheiro, ou pelo poder, ou pelo status, né? Mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Como eu vou repetir aqui, a coisa mais difícil que tem é você tentar exercer controle sobre a vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Faça o seu papel, seja um modelo e deixe as pessoas livres. Você não vai dar conta de controlar elas. Você tentar controlar as pessoas é a coisa mais difícil que tem. Você não vai ter paz. Porque tudo você vai ficar pensando que a pessoa está fazendo um negócio errado. Aquela pessoa, isso, aquela pessoa. Não, esquece isso. Para com isso, aí não vai te levar a nada em lugar nenhum. Posso ouvir um amém?
Não tente controlar ela, não. Aqui está dizendo, ó, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Modelo em quê? Na forma de agir, no seu caráter, na unção, no amor, na fidelidade, na santidade. Como alguém que tem um relacionamento com Deus, que estabeleceu isso, e tem mais. As pessoas sabem se você tem unção ou não. Você pode conseguir enganar as pessoas por algum tempo, mas você não vai enganar todas as pessoas por muito tempo. Se você não tem unção, eles vão perceber. Essa pessoa não tem unção. Essa pessoa não tem vida com Deus. Então não tente controlar ninguém. Liderança, você tem que inspirar as pessoas, não impor nada sobre elas. Qual tipo de líder você quer ser? Pastor, você está falando só dos líderes, pastor. Mas lá na minha célula, tem um irmão lá, uma irmã, pastor, que não submete a ninguém. Irmãos, eu sei que tem. Existem pessoas que não querem submeter. Eu me lembro de uma pessoa que nós lideramos, um casal. Tudo que eu falava, eles eram contra. Está igual hoje aí o presidente da República. Tudo que ele fala, tem um grupo aí que é contra. Ele pode falar a coisa mais absurda do mundo, ou a melhor coisa do mundo. As pessoas vão ficar contra ele. Esse casal estava do mesmo jeito. Tudo que eu falava, eles eram contra. Um dia eu falei, vocês não concordam com nada que eu falo? Eu apelei. Porque realmente tem pessoas que ficam lá, ela não submete a você, tudo que você fala está errado, vê você com maus olhos, mas está lá na sua célula. Sabe aquela pedra no seu sapato? O que essa pessoa está fazendo aqui, meu Deus? Pastor, acontece isso? Acontece isso? Eu acho que acontece. Eu acho que acontece. Mas o que aconteceu com esse casal? Um dia eles nos deram um golpe. Sério. Eles tentaram tomar os nossos discípulos. Porque a motivação estava errada. Quando a motivação está errada, meu irmão, é um perigo, é um risco. A pessoa vai discordar de você porque ela quer te expor. Tem essas pessoas. Teve um irmão que falou para mim um dia que estava conversando com ele. Que eu falei na célula que você é isso, isso e isso. Eu te pergunto. Você acha que deveria ter falado mal de mim na célula? Ele poderia ter vindo falar comigo. E ele estava errado no que ele estava falando, na minha opinião. Agora imagina se eu tivesse falado os erros daquele irmão na célula. Você acha que ele estaria na igreja até hoje? Mas ele está na igreja até hoje. Ele me expôs na célula. Mas eu não tenho esse direito. Ele foi imaturo. Porque ele falou mal de mim para todo mundo. Não concordo com o que o pastor falou lá domingo. Então, pode falar comigo. Às vezes nem eu concordo com o que eu falei. Então você tem o direito de discordar também. Eu não estou acima do bem e do mal. Mas uma coisa eu faço, irmãos. Eu tenho seguido. Orando, buscando a Deus. Eu tenho tentado fazer o melhor. Mas algumas vezes, realmente, eu posso falar algo que vai desagradar você. Agora, Jesus, ele foi o nosso modelo principal. Mateus capítulo 20, versículo 25. Mateus capítulo 20, verso 25. Diz assim, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então perceba que lá no passado, como eu falei para você, às vezes a gente tinha uma ideia errada de autoridade, porque a gente confundia um pouco, talvez, a autoridade com tirania, o autoritarismo, né? E a gente achava que as pessoas tinham que fazer favores pessoais para nós, porque, afinal de contas, nós estávamos numa posição acima delas. O que a Bíblia diz é exatamente o contrário das ações que nós tínhamos no passado. De favor pessoal, irmãos, olha, eu vou te falar a verdade aqui. Já teve gente aqui que pediu para lavar meu carro. Eu falei, não, irmão, eu não quero não, nem eu não lavo, eu levo ali, lava lá. Eu fico extremamente constrangido com situações assim. Pastor, mas você não quer que pessoas te sirvam? Não é isso. Eu quero que elas me sirvam da maneira que eu acho que é correta.
não me aproveitando delas. Eu quero que ela me sirva falando, pastor, o que eu tenho que fazer para ser um líder aqui na igreja? Eu quero ser um líder de células. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser um anfitrião? Eu quero ser um anfitrião aqui. É isso que eu quero ouvir. Irmãos, nem na minha loja ali eu peço favor pessoal para os meus funcionários aqui da igreja. Não peço. Não gosto de pedir. Normalmente não, é muito raro. Só quando realmente eu não posso, aí vai fazer alguma retirada, eu peço para passar lá e deixar lá em casa. Mas eu não peço favor pessoal. Não gosto. Não misturo as coisas. Isso não é bom. Mas Jesus deixou uma palavra aqui muito forte. Quem quiser ser grande, sirva. Então, você quer conquistar as pessoas que estão com você? Sirva elas. Você quer ser grande? Sirva. Mas no mundo natural é o contrário. Parece que o grande é o que manda. Não. No céu você não é conhecido. Você não é conhecido no céu pela quantidade de pessoas que servem você. No céu você é conhecido pela quantidade de pessoas que você serve. Você está disposto a servir as pessoas? Mas e aquele problemático lá na cela? Pois é, Jesus lavou os pés até de Judas, que ia trair ele. Então, você tem que fazer também. Jesus, ele sempre liderou através da influência, do exemplo. Por quê, pastor? Porque Jesus era alguém agradável. Você acha que Jesus era alguém desagradável? Era agradável ficar perto de Jesus. Mas não era só isso, ele tinha unção. Isso faz a diferença, amém? Para encerrar, irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 13. Eu quero te dizer que o nosso modelo é Jesus, amém? Mateus capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então olha só, havia no período que Jesus veio, aconteceu um erro escatológico a respeito de Jesus. Eles esperavam que Jesus viesse de uma forma e Jesus veio de outra. Eles esperavam que Jesus viesse montado num grande cavalo branco, mas Jesus veio montado num jumentinho. Eles esperavam que ele viesse como rei, mas ele veio como servo. E aí Jesus pega e faz uma pergunta para os seus discípulos. E aí ele pergunta, o que os homens dizem que eu sou? Aí eles começaram a dizer, uns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias, outros que você é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus falou, mas o que me importa, estou acrescentando aqui, mas o que me importa é o que vocês pensam, e vocês? O que vocês pensam? E aí Pedro falou, tu és o ungido. Tu és o ungido. A resposta de Pedro é, por isso nós estamos te seguindo, porque você é ungido, você é o Cristo. A palavra Cristo é ungido. Você é ungido, é por isso que nós estamos seguindo você. Jesus é o nosso exemplo, o que importa. Jesus era o ungido de Deus que veio ao mundo. A resposta foi tremenda, porque nós não seguimos João Batista, amém, irmãos? Mas tem pastor que segue João Batista. O púlpito dele, ele está pregando o que João Batista pregou. Arrependei-vos, aquele negócio todo. Raça de víboras. Mas o nosso modelo é Jesus. Jesus não fez isso. Agora, é fato que João Batista escandalizou com Jesus e por isso perdeu a cabeça. Pessoas que escandalizam com Jesus perdem a cabeça, pode ser quem for. Nós não seguimos João Batista, não seguimos Elias, nem Jeremias ou qualquer outro profeta. Nós seguimos o Cristo, ungido. Tu és o Cristo, ungido de Deus. Jesus foi o nosso modelo principal. Ele foi um exemplo para aqueles que o seguiam. E nós temos que fazer o mesmo, liderar pelo exemplo.